Padre Paulo Ricardo disse que Calvino conseguiu fazer muitos convertidos, tirar muita gente da Igreja Católica, porque se utilizava de truque retórico, de safadezinha. Será? Curta, comente, se inscreva. Bora pra gente saber quem de fato se utiliza de truques retóricos. Bora lá para mais um vídeo. Vamos lá! Primeiro, vamos ver aqui o que o Padre Paulo Ricardo falou. Esse é o famoso auditório de Calvino. A história do Brasil foi mudada por esse prédio aí. Sim, porque os nossos protestantes que estão no Brasil são, na sua esmagadora maioria, calvinistas. Na realidade, atualmente a maioria dos evangélicos brasileiros não são calvinistas. Mas ele não está errado ao falar que mudou a história do Brasil, mudou a história do mundo, tá? As ideias de Calvino, que são ideias bíblicas, tiveram importância fundamental para tudo aquilo que presta no Ocidente. Nisso você não está errado, mudou mesmo, Padre Paulo Ricardo. Foi daqui, desse auditório, onde Calvino treinava e ensinava os seus pastores, que surgiram as reformas protestantes em vários lugares do mundo, na Escócia, na Inglaterra e depois nos Estados Unidos e no Brasil. Um pequeno prédio. Não é imponente, não é importante, mas vejam como a força e a determinação de um homem. E ele vai falar sobre isso daqui a pouco, mas eu nem estava planejando falar sobre isso, mas aqui ele testifica, tá vendo? A força de um homem, a determinação de um homem. Olha que um prédiozinho nada imponente, uma coisa pequena, para que a gente se lembre de que a verdade, ainda que seja solitária, sendo defendida solitariamente por um João Batista no deserto, vale a pena. A gente precisa confiar na soberania de Deus e fazer o que é correto. E isso é fundamental. E aqui a gente tem um padre aqui testemunhando sobre isso. Foi aqui que Calvino treinou os protestantes a não debaterem. Ele ensinava que o importante era encher o católico de perguntas. De tal forma que você fazia uma pergunta, o católico começa a responder, lá pelas tantas. Você faz uma segunda pergunta e ele tenta responder a segunda. Aí você faz uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima. E aí, quando você acha que você está respondendo tudo, você termina com uma sensação de fracasso. Você não respondeu nada. Porque Calvino treinou os seus debatedores a não escutarem o que o seu interlocutor estava falando. Simplesmente enchê-los de perguntas, para enchê-los de insegurança. E assim arrancar católicos. Temos nos precaver, temos aprender. A história nos ensina. Na realidade, isso aqui me parece mais ser o método socrático de fazer pergunta e nunca dar uma resposta do que o método de Calvino. Mas vamos lá. Fazer perguntas. Esse seria o método de Calvino. Aí você pergunta para o padre. Padre, cadê a fonte? Não é? Vozes da minha cabeça, né? Foi Arial 10, alguma coisa assim. Não tem base, cadê a prova disso aqui? Mas é igual a doutrina da transubstanciação, não tem prova alguma, nem precisa, porque se o Papa falou é o que importa, não precisa de prova, o argumento não precisa fazer sentido. Roma locuta causa finita est. Ou seja, esse é o lema da Igreja de Roma. Roma falou, a questão está encerrada, não precisa de mais nada. Agora, vejamos só um exemplo de que Calvino, na realidade, ele retirou muita gente da Igreja Católica justamente por conta de suas respostas serem boas. Primeiramente, muita gente saiu da Igreja Católica porque os reformadores mostravam o óbvio, o nível absurdo de corrupção da Igreja Católica. Em resposta à Reforma Protestante, a Igreja Católica ela fez o Concílio de Trento. E Calvino proveu apenas perguntas sobre o concílio? Não, ele escreveu um livro dando respostas e fazendo afirmações sobre o Concílio de Trento. Olha o que ele disse. Se retirarmos o nome concílio, o papado inteiro confessará que todos os bispos que participaram não passaram de escória. Ele chega a citar um bispo francês que rastreava com o focinho um prostíbulo. E muitos outros são tão imprudentes que ninguém os ouviria, até em coisas insignificantes, disse Calvino. Os reformadores, eles pregaram o Evangelho da Graça. Os católicos retrucavam. Vocês pregam que a salvação não é por mérito, simplesmente para poder viver em pecado. Vocês aboliram os votos, o celibato, os costumes, tudo isso
para pecar, dizia a Igreja Católica. Como Calvino lidou com isso? Fazendo apenas pergunta? Não, ele deu uma resposta. Ora, se isso fosse verdade, católicos, os apóstolos, eles então viveram em pecado, porque eles nada sabiam ou praticavam esses costumes que vocês praticam e vendem por aí. E tem mais, dizia Calvino. Olhe a quantidade de padres adúlteros, fornicadores, de papas endemoniados, papa gay, papa que dormia com parente, papa que comprou papado. Olhe para a vida de vocês. Calvino então conclui: na cabeça de vocês, a liberdade não estará garantida a menos que esteja enterrada sob uma carga infinita de leis e de cerimônias. Ou seja, Calvino está dando argumentos aqui, não apenas perguntas. Calvino, além de citar argumentos bíblicos, citava argumentos históricos, lógicos, mostrando como os grandes nomes da igreja discordavam frontalmente daquilo que a Igreja Católica dizia ser a doutrina de sempre da Igreja Católica. Olha, vocês tratam esses concílios como infalíveis, dizia Calvino. Vocês falam de concílios e do magistério como se fosse uma autoridade última sobre tudo, acima inclusive da Escritura. Mas veja, por exemplo, dizia Calvino, o que disse Agostinho ao escrever contra o ariano Maximum. Ele disse: não devo citar o concílio de Nicéia, nem você o de Rimini. Eu não estou determinado pela autoridade deste, nem você pela daquele. Fundando-se na autoridade das Escrituras, não peculiar a nenhum deles, mas no testemunho comum a ambos, o fato enfrenta o fato. A alegação enfrenta a alegação. A razão enfrenta a razão. Tá vendo que para Agostinho a Escritura era a fonte última de autoridade, aquilo que nos colocava em comum, em unidade em relação a todos os crentes de todo mundo? É isso que Calvino está fazendo, está citando Agostinho. Calvino também dava argumentos lógicos. Ele dizia, olha, havia 20, lógicos históricos, havia 20 bispos no Concílio de Trento, mas eles chamavam de Concílio Universal. Eles dizem que eles se reuniram sob o Espírito Santo, eles incutem a ideia de que o Espírito Santo seria trazido do céu por um aceno do Papa, dizia Calvino. E aí o Calvino continuava, apropriando-se da história para mostrar uma coisa interessante. Outros concílios foram convocados pelo imperador. O Concílio de Nicéia foi convocado pelo imperador Constantino, e o bispo de Roma, que seria o Papa, o líder primaz, ele teve o 4º lugar apenas. Ou seja, se fosse verdade que o bispo de Roma fosse o bispo sobre toda a igreja, como ele teria o 4º lugar? E nem foi ele quem convocou. Quem convocou foi o imperador Constantino. E mais, quem liderou, quem presidiu o concílio foi Ósio de Córdoba. Então, veja bem, não foi o bispo de Roma. Foi o imperador quem convocou e foi Ósio de Córdoba quem liderou, quem presidiu o concílio. Depois, Calvino cita o concílio de Áquila, em 381, que foi convocado pelo imperador Teodósio, e o concílio nem faz menção ao bispo de Roma. Os reformadores, entre eles Calvino, não fizeram então apenas perguntas. Eles fizeram afirmações que mostravam o absurdo da Igreja Católica e ainda continuam mostrando. Vejamos outros absurdos que os reformadores mostraram. A Igreja vendia relíquias, objetos de santos que eles dizem fazer milagres, e ainda eles fazem isso. Tinha lá prepúcio de Jesus, que a Igreja Católica dizia ter. O problema é que havia várias igrejas negando ter prepúcio de Jesus. Tinha eles dizendo também o seguinte: a gente tem pedaço da cruz. Mas os reformadores lidavam com isso como? O argumento deles não era pergunta, era uma afirmação lógica e sarcástica. Tem tanto pedaço de cruz que daria para encher um navio com madeira. Percebe a lógica do argumento? Gente, como vocês podem acreditar nisso? Nessas relíquias que eles vendem aos milhões por aí. Olha a quantidade de pedaço de madeira que eles dizem ter. É impossível, logicamente falando. Percebe que o argumento era lógico, era racional. Não era apenas fazer pergunta. Então, a gente sabe também que havia prostíbulos especializados em padres. Não mudou muito não, tá? Mas enfim, os reformadores expuseram tudo isso. E eles disseram, como Calvino, onde quer que os sacerdotes penetrem, eles deixam algumas impressões de sua falta de castidade, como se eles tivessem sido proibidos de se casar apenas para o propósito de dar livre espaço à sua luxúria em qualquer lugar. Como o Espírito Santo poderia estar direcionando esses homens de maneira infalível, enquanto tais homens viviam no chiqueiro, sem santidade, ninguém poderá ver a Deus? Como que esses homens poderiam estar lá no magistério, elegendo os papas de maneira infalível? Logo, os reformadores deram ótimas respostas, e não apenas perguntas. Diante da corrupção da igreja e dos bons argumentos dos reformadores, as multidões saíram da Igreja Católica, como acontece hoje. Agora,
A Igreja Católica, ela sim que se baseia em falácia, não Calvino. Nossos templos são tão belos. Olha, nós somos antigos. Cadê vocês? Onde vocês estavam na Idade Média? Veja, se você defende um erro, se você defende que 2 mais 2 dá 5, aí você precisa se ancorar em todo tipo de falácia para manter isso. Do tipo, não, mas espera aí, só os nossos matemáticos podem fazer a conta, vocês não sabem interpretar. Não, nós viemos antes. Ou, lembra como disse Inácio de Loyola? Se os meus olhos virem preto, mas a Igreja Católica falar que é branco, então é branco. Então a Igreja Católica diz, somente nós podemos interpretar. Mas o texto é claro, falando, por exemplo, não existe purgatório, a gente não consegue ver isso no texto. Pelo contrário, a gente tem textos bíblicos que mostram o oposto, como, por exemplo, o ladrão na cruz. A gente lê isso, Jesus, o rapaz não tinha sido nem batizado, não teve uma vida santa, mas no último minuto ele crê em Cristo e Jesus diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não passou pelo purgatório. Então esse texto aniquila a ideia de purgatório. E você lê o texto, se você tem olhos, se você tem a razão minimamente funcionando, não tem como negar, não tem purgatório, não existe purgatório. Mas aí eles dizem, não, mas vocês não sabem interpretar, o que interessa é o que a gente interpreta. Isso é uma falácia, é a falácia da autoridade que eles mesmos inventaram. Então, pois bem, quem utiliza-se de truque retórico não foi Calvino. É a Igreja Católica, é o seu estilo de vida, é justamente que se utiliza de estratégias terríveis, falaciosas, justamente por quê? Porque defendem o que é errado. E aí, somente com todo tipo de safadeza linguística, retórica, para tentar manter o seu poder, inclusive mentir sobre Calvino. Deixe seu comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo.